Essa aqui é a fórmula mais simples do fluido de teia do Homem-Aranha que existe com apenas 2 componentes. E esse é um lançador de teia mais simples com apenas um relógio de brinquedo. E olha só o realismo da teia que ele lança. Nesse vídeo eu vou te ensinar a nova fórmula do lançador mais simples e também avançado. Vamos lá! Como fazer a fórmula da teia? Bom, o primeiro elemento é a cola de isopor. Tem que ser só a de isopor, outra não funciona. Isso porque o elemento que vamos usar e que está presente nessa cola é a resina. A resina PVA. Só que tem que ser uma resina acrílica. Nem toda a cola de isopor é acrílica. Então, se você já tiver aí, para saber se vai funcionar, é só você colocar um pouquinho dela no dedo e fazer assim, para ver se forma fio de teia. Se formar, funciona. Ou, se você quiser ter certeza mesmo, é só fazer com essa mesma cola que eu uso da Acrylex. O segundo componente é o álcool. Ele é o solvente da resina. Só que aí você tem que prestar bem atenção, porque tem gente que se confunde com coisas bem simples. O álcool para usar é o etílico. Isso você vê na composição dele bem aqui atrás. Tendo essa informação, pode ser agora qualquer tipo de álcool. O 70%, que vende em todo lugar, ou o comum, que é o 46%. Inclusive, um detalhe bem importante é que no álcool comum, a porcentagem dele se vê bem aqui, no INPM, 46,3 INPM. Da mesma forma do álcool 70, que é 70 INPM também. Tem gente que se confunde com as coisas simplesmente batendo o olho e achando que esse é o álcool 54%, mas não. Essa aqui não é a porcentagem, mas sim o grau do álcool. Como ele não é álcool 100%, na mistura tem também água. Então é 46% de álcool e 54% de água. Por isso que se chama álcool hidratado. E para lançar sua teia você vai precisar de um borrifador pequeno, mais um específico. Um borrifador de 30 ml. Isso é extremamente importante, porque essa fórmula, se não for ele, não funciona tão bem. Ou chega até a não funcionar. Então, para dar certo, ele tem que ser pequeno, porque o tamanho de 30 ml é do mesmo tamanho da palma da sua mão. Assim você vai ter toda a força que você precisa para apertar bem forte e formar a teia na pulverização do líquido. Porém, se você tiver um borrifador desses de cabeleireiro, que não tem o bico que gira, ele também vai funcionar da mesma forma. O importante é que não tenha o bico que gira. E agora vem o ponto principal da preparação da fórmula, que são as quantidades. Essa quantidade é tão simples quanto a própria fórmula. Na verdade, é tudo muito simples e fácil. A mistura é só de 50% de resina e 70% de solvente. Aqui nessa imagem você tem uma clara representação das quantidades para colocar. Imagina um outro recipiente e coloque essas quantidades separadas nele. Na prática, vai ficar assim. Vou colocar aqui 50% de resina num frasco. E aqui no outro vou colocar 70% do solvente. Exatamente como eu mostrei para você na imagem. Essas são as quantidades para colocar. Aí no outro recipiente você mistura tudo. E chacoalha bem. E já pode usar. Agora, para fazer no próprio frasco do recipiente, você tem que adaptar as quantidades para colocar no tamanho dele. Nesse caso, você vai colocar um pouco menos da metade de cola, nessa quantidade aqui. E o álcool que eu vou usar dessa vez vai ser o 70. Ele vai ser colocado na outra metade que sobrou, deixando só uma pequena parte para você poder chacoalhar e misturar eles. Quando você vê que ele já está fazendo bolhas, aí já pode usar e lançar sua bela teia real do Homem-Aranha. Na hora de lançar, uma coisa bem importante é que você tem que apertar forte o spray do borrifador. Se você apertar fraco desse jeito, só sai líquido, não sai a teia. Então você tem que apertar bem forte e fazer esse movimento aqui. Como fazer o lançador? Bom, aqui eu tenho um relógio que eu vou desmontar, tirar a pulseira dele, para a gente poder fazer a adaptação do cartucho de teia aqui dentro dele. Ele vai ficar mais ou menos assim dentro.
mas possa ser que o cartucho não caiba na hora de fechar a tampa, essa tampa aqui de baixo. Ele tem que ficar certinho, preso aqui dentro, para poder encaixar, que é também para a válvula conseguir funcionar, e a gente poder ativar ela. E tem essas coisas que a gente precisa remover tudo para conseguir encaixar o cartucho aqui dentro. Como é de plástico, eu vou aquecer uma faquinha e tentar remover toda essa parte de dentro para o cartucho poder entrar e encaixar. Eu removi a parte de colocar as baterias, que eram as baterias do projetor, e ficou um buraco aqui no fundo, olha só. Então eu vou remover todo esse plástico logo. Vai ficar um buraco maior, mas só assim pra gente poder colocar o cartucho de teia e encaixar aí. Tem essa outra parte aqui também que a gente precisa tirar. E olha só como ficou. Cara, assim, de outro jeito não dava. Eu vou ver como vai ficar com o cartucho agora. Vou colocar ele aqui dentro e fechar. E ainda não encaixou tão bem. Olha só, ficou com certo espaço aqui. Isso porque a válvula é um pouco maior de largura do que o cartucho. E essa parte aqui dela aqui dificulta um pouco o encaixe. Ele não entra totalmente do jeito certo, mas fica assim. E olha que eu já tirei e removi tudo que imprensa ele aqui dentro. Então, para poder encaixar melhor, eu vou remover essa parte aqui e também essa de trás, para depois testar. Eu também removi dessa parte aqui de cima do encaixe para poder caber melhor. E agora se encaixar aqui e ver se deu certo. Deu para encaixar direitinho agora, né? Olha só. Ficou bem maneiro com o cartucho aqui dentro. Mas então, é só conectar nas baterias e no botão das mãos. Como a válvula só liga com pelo menos 6 volts, eu tenho que usar essas duas baterias aqui juntas, que são de 3,7 volts. Daí eu vou colocar elas aqui debaixo da pulseira para poder esconder e não atrapalhar em nada. E conectar uma na outra bateria. E depois nos fios da válvula. Para poder vedar os fios, eu vou colocar nele aqui uma fita isolante, para não dar choque. E também colar aqui os fios para ficar bem certinhos. Agora é só ligar um fio aqui na bateria e o outro na válvula. E pronto, o lançador de teia está quase concluído. Ainda falta a parte que vai mostrar a pressão do cartucho de teia. Aqui nele tem um relógio que dá para ver as horas e eu vou fazer ele mostrar a potência do gás de pressão aí dentro do cartucho. Para isso é muito simples na verdade. É só ver quantos PSI tem a potência do gás de geladeira, que é o que a gente usa. Mas não a potência do gás inteiro, como aqui no cilindro. Tem que ser na quantidade que eu uso aqui dentro do cartucho. A quantidade que cabe aqui. Como esse é um cartucho de teia de apenas 3 ml, vai mais ou menos 1,4 ml só de gás. E o resto é o fluido. Tem que ter mais fluido do que de gás, senão não teria muito disparo. E mesmo só com 1 ml de gás, a força que ele lança é bem grande, olha só essa distância aqui. Olha a potência do bagulho. Mas isso aqui não é pra brincar, mesmo só com 1 ml corre o risco de explodir tudo na sua cara. E não é brincadeira. Já aconteceu várias vezes aqui comigo. A pressão disso aqui, mesmo só com 1,4 ml do gás, é muito grande. Mas, nessa quantidade aqui, deve estar mais ou menos uns 30 a 31 PSI. Já que com gás inteiro leva quase 300 PSI. Daí, como o relógio dá para escolher um número aqui que a gente quiser, eu vou só colocar o número dele aqui no relógio e pronto. Já mostra a potência do disparo. E agora, tá concluído. Olha só como ficou o lançador de teia feito com relógio de brinquedo. Agora é só colocar o fluido de teia no cartucho e mandar ver lançando teias de verdade com o nosso brinquedinho.
Olha o que aconteceu aqui. A teia arrebentou. Olha só a força da pressão que ela tinha. E vou até colocar em câmera lenta. Olha só isso, cara. Isso que acontece quando se coloca pressão demais. Mas uma prova do que eu sempre falei aqui pra vocês, né? Não adianta colocar uma pressão excessiva. A teia vai arrebentar. Mas olha aqui a cordinha dela como ficou. Ficou arrebentada. Mas olha isso. Acho que já dá pra se balançar. Será que já dá pra pular de prédio? E olha só, isso aqui às vezes acontece, eu não sei porquê, mas o disparo anterior ela tava com uma alta pressão e agora não saiu muito bem. Parece que a pressão abaixou e saiu, olha só como saiu a teia. Saiu uma teia dupla. E às vezes isso acontece mesmo, você coloca muita pressão no primeiro disparo, ela dispara que arrebenta a teia e depois fica bem fraco. Por isso a gente tem sempre que colocar gás para cada disparo também, né? Só assim para resolver isso. Olha só como ficou o fio. Eu vou tentar esticar ele aqui para mostrar o tamanho. O tamanho dele não foi pouco, olha só. Olha só o tamanho dessa cordinha aqui, cara. Olha como ficou aqui a ponta dele meio enrolada. E a cordinha aqui ficou bem da hora. Em compensação a isso, o fluido de teia acabou, só deu um disparo.